Olá, famílias, atletas do futebol, sejam muito bem-vindos ao nosso nono episódio do Embarcast, o podcast que está se propondo a trazer a vocês informações sobre intercâmbio esportivo. Coisa que eu sempre falo, um caminho pouco conhecido, porém que pode completamente mudar a vida aí do seu filho por meio de futebol e muitas vezes também de educação. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Rudy Reis, um grande amigo, um cara que tem uma história muito legal no futebol. Hoje trabalha com intercâmbio esportivo e também está envolvido em alguns clubes de um país, para a gente, brasileiro, pouco conhecido. Então, tenho certeza que ele vai ter bastante história legal para compartilhar e vai trazer um pouco do que é esse caminho que ele está buscando abrir para jovens atletas do Brasil que, de repente, podem estar aí se encaminhando para a Europa para uma experiência não só no futebol, mas de vida, né? Então, seja muito bem-vindo, Rudy Reis, grande amigo. Conta um pouquinho da tua história. Tua história não, vamos começar pelo começo, né? Conta onde você está hoje, o que você está fazendo, depois a gente emenda o papo. Arthur, muito prazer estar aqui com você novamente, pessoalmente, depois de algum tempo, né? Prazer poder gerar esse conteúdo rico, né? Informações aqui para a trilha do futebol, o Embarcast. E vamos lá, vou compartilhar um pouco de como eu cheguei nesse país. Já fala agora ou você quer Vai compartilhar? lá, vai lá. De como eu cheguei na Eslovênia, né? Um país que fica localizado no leste europeu, faz divisa ali com a Croácia, Áustria, Itália, né? E eu cheguei na Eslovênia por meio do futebol, obviamente, mas também através da minha esposa, que está aqui hoje, a Catarina Bárbara, eslovena de Maribor. Posso Onde, chamar ela para dar um oi por aqui? favor, fica à Catarina, vontade. please come here to say hi. Bom dia, Brasil, Curitiba, Embarcast, né? Embarcast. Bom dia. So she's from Slovenia. Slovenia, from Maribor. Can you speak a little bit in Slovenian? Introduce yourself in Slovenia. Ok, sem Katarina, prihajam iz Slovenije, iz Maribora, drugo največje mesto Slovenije. Zelo, zelo orientirano v nogomet, so much oriented in football. In sem zelo vesela in počaščena, da sem danes lahko tukaj. I'm so glad to be here today, invited in this podcast. It's first time for me, and really thank you very much. Welcome. Thank you. Linda. Tem uma palavrinha que ela falou que eu entendi. Futebol. Tirando aquilo, de resto, aí traduz pra gente. Mas a futebol ela já usou o inglês, porque futebol na Eslovênia é nogomet. Nogomet. Diferente, ela usou ali para trazer, mas vamos lá, a gente pode conversar um pouco também sobre o idioma, que é muito difícil. Inclusive hoje, uma novidade que a gente está celebrando, eu passei no primeiro teste de idioma que o estrangeiro residente na Eslovênia precisa ter para poder, por exemplo, realizar alguns cursos profissionais lá. Eu vou agora em outubro fazer a minha carteira da UEFA, a carteira C da UEFA, e eles exigem que o estrangeiro tenha um certificado de idioma. Eu já passei do primeiro teste, são 3 testes, mas do primeiro, que é o exigido pela UEFA, hoje eu recebi a notícia de que fui aprovado. Então, estou no caminho. Então você já sabe falar isso aí. Já entendo. Falar talvez exatamente como ela falou, não, mas eu já... E resumindo o que ela disse, o que ela trouxe? Ela falou que está muito feliz de estar aqui no Brasil, é a primeira vez que ela está no Brasil, que está muito feliz de estar aqui no podcast também, de apresentar um pouco também, falar um pouco sobre o país dela, sobre a cidade onde ela nasceu e vive até hoje, né? E que é um prazer, né, estar aqui compartilhando. É mais ou menos isso, né, cara? More or less, ela entende português também, mas foi isso. Então vamos começar. Conta um pouco da tua cidade, o que você está fazendo lá, em qual clube que você está. Eu tô morando hoje em Maribor, que é a segunda maior cidade da Eslovênia, perdendo apenas para a capital, Ljubljana. É uma cidade de aproximadamente 150 mil habitantes, muito linda, em termos de estrutura, em termos de arquitetura, história também, rica em história. Decidi morar na Eslovênia depois de uma conversa que eu tive com a minha esposa. Eu já trabalhava com intercâmbio na Croácia. Passei 3 meses na Croácia. Depois da Croácia, na época eu ainda não tinha a minha residência europeia. Então, isso é o que acontece, inclusive, com muitos atletas que vão para o leste europeu, né? Ou para países da União Europeia. Como turista, a gente pode permanecer 3 meses em cada país,
Depois disso, obrigatoriamente, a gente tem que se retirar da União Europeia, passar 3 meses fora, para depois a gente poder retornar para a União Europeia e ter mais 3 meses ali de permanência. Então foi o que eu fiz na época, eu passei 3 meses na Croácia, eu fui levar um grupo de atleta e acabei recebendo também a proposta de continuar jogando, então disputei uma meia temporada lá com o time do Jadran, né, que é um time também onde eu coloquei alguns atletas na Croácia, né? E depois desse período eu fui para a Bósnia, e no último mês que eu estava ali na Croácia foi quando eu conheci a minha esposa. Então, depois eu me mudei para a Bósnia para passar 3 meses. Ela passou um mês comigo na Bósnia e lá a gente decidiu se casar e ter uma vida juntos, mas na Eslovênia. Para mim foi mais fácil, porque o meu projeto, vamos lá, ele é mais dinâmico. Eu poderia continuar trabalhando na Eslovênia com intercâmbio. E ela já tinha a vida dela estruturada por lá, então para mim seria mais fácil me mudar para a Eslovênia do que ela, por exemplo, vir para o Brasil ou se mudar para a Croácia. Enfim, foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje eu tenho a minha família, né, iniciando a minha família na Eslovênia, junto com a Catarina, e também já encaminhado, continuando, né, a minha carreira profissional no futebol, hoje também como treinador do Rojo, Nogometne Škola Rojo. Nogometna Škola Rojo, que significa Escola de Futebol Rojo. Mas muitos conhecem, né, a equipe apenas como Rojo. Hoje você é treinador lá? Sou treinador de 2 categorias, da categoria sub-10 e da categoria sub-19. A gente está indo agora, iniciando, em março agora a gente inicia a segunda fase da competição da Liga Eslovena. Eu trabalhei nessa primeira parte da competição tanto com a equipe sub-10, sub-19 e também com a equipe membro, que é a equipe profissional, lá a gente chama de equipe membro, né? E hoje eu estou nessa próxima etapa, né, da competição, eu vou me focar apenas no sub-10 e no sub-19, porque o sub-19 é a categoria onde eu trabalho também com atletas brasileiros. O Rojo me abriu essa porta para poder ser treinador também dessas 2 categorias, por conta dessa conexão que nós tivemos com atletas brasileiros que eu apresentei para o clube há 1 ano atrás. Então, com o sucesso, né, dessa parceria, dessa troca cultural, o clube entendeu, a diretoria do clube entendeu que seria interessante também ter um treinador de uma outra nacionalidade, especialmente do Brasil, que é muito respeitado lá fora, para a gente conseguir mesclar um pouco da arte brasileira, dessa ginga, com a técnica europeia, e tem dado muito certo. Até então tem dado muito certo, a gente tem prosperado, não só em termos do desenvolvimento dos atletas eslovenos, mas também de oportunidades que a gente tem aberto para atletas brasileiros também, que têm ido jogar competições ali com a equipe do Rojo. E antes disso, você tinha você tinha jogado futebol também na Europa. Você teve um passado em que você tinha ido para lá. Sim, Quando que foi isso? Com que idade? Conta um pouquinho. A minha primeira experiência na Europa foi em Londres, isso há 20 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha, na época, 17 para 18 anos. Decidi que eu queria jogar na Europa, né? Mas não foi muito fácil como eu imaginava. Eu tive os meus desafios e ainda num período onde eu não tinha a gente não tinha tanta informação, a internet ainda não era esse campo de conexão que hoje a gente utiliza, né? Então, acho que isso foi em 2005. Eu embarquei com essa expectativa de jogar futebol na Europa, mas nos 6 primeiros meses eu trabalhei em restaurante, trabalhei com limpeza, trabalhei em obra, até que um momento o sol brilhou, através da minha vontade também de realizar, de concretizar aquilo que eu fui buscar. Então fui fazendo conexões, fui fazendo network, visitando alguns clubes, deixando cartinha no vidro do carro de treinadores, de diretores de clubes, até que a primeira oportunidade de jogar em uma equipe da região metropolitana de Londres, no Amersham Tower Club, primeira divisão da região de Dorset e 4ª divisão nacional da Inglaterra. E foi ali que eu comecei a minha trajetória no futebol europeu. Joguei 6 meses no Amersham, depois eu me mudei para o litoral
da Inglaterra, na cidade de Bournemouth, onde eu joguei no Christchurch, que também é da mesma divisão, só que de outra região, né? E depois desse período foram mais 6 meses jogando pelo Christchurch, e eu me lesionei. Eu não tive, naquela época, um suporte de alguém, por exemplo, que me ajudasse com as questões paralelas e burocráticas do futebol. E isso, naquele momento, foi crucial para que eu, vamos lá, desistisse brevemente ali do futebol, me frustrasse. Porque o futebol, em alguns momentos, ele tem essa nuance, né? Em alguns momentos tudo vai bem, em alguns momentos tudo está no flow. Tem uma resiliência muito grande, né? Mentalmente, Resiliência, você tem que estar muito exato, preparado. exato. Mas também é muito importante que a gente tenha também pessoas e profissionais que nos ajudem a cuidar dessa parte burocrática que é o extracampo, para que a gente possa se focar exclusivamente naquilo que a gente é exigido, né? No futebol, parte técnica, física, mental, e outras pessoas cuidando da parte burocrática, documentação, viagens, isso e aquilo, alimentação, enfim, foi o que naquela época me fez desistir. Então eu voltei para o Brasil, realmente desisti, porque eu embarquei literalmente em outra área. Eu entrei na aviação, me tornei comissário de bordo, trabalhei pode falar nome de empresa aqui, pela TAM, Linhas Aéreas, por 3 anos. Mas é aquilo, o futebol é uma paixão que sempre fala mais alto. E no momento ali dessa minha carreira, na aviação, né, como comissário de bordo, eu levava muitos clubes. E aquilo me mexia demais com o meu emocional, porque eu via que aquela resenha era parte de mim, eu deveria estar ali, né? Então, em um momento, eu falei, não, peraí, a minha identidade é essa. Eu batalhei tanto, eu fui para fora, eu realizei sozinho, né? Apesar de não ter conquistado aquele brilho do futebol, né, de chegar realmente nas grandes equipes, mas eu vivi essa experiência, eu sobrevivi em um outro país, um outro idioma, uma outra cultura, e consegui, né, em algum momento ali, abrir portas, abrir oportunidades sozinho. E eu aproveitei muito aqui. Eu suguei tudo que era possível, eu aprendi o inglês, eu vivi o futebol europeu, que é muito diferente hoje do futebol brasileiro, em termos técnicos, em termos de ritmo, de tempo, idioma, cultura, enfim, até de competição, estrutura das competições. Então aquilo falou mais alto. Em algum momento eu falei, não, eu tô deslocado. Isso aqui não é eu, apesar da carreira de aviador ser uma carreira linda, né, e cobiçada por muita gente, eu não estava na minha identidade, eu não estava eu não estava executando a minha paixão, que era o futebol. Então, eu me foquei novamente no futebol, foi quando aos 26 anos de idade, através de um convite de uma pessoa que promovia intercâmbio esportivo para a Croácia, eu retornei ao futebol, fui para a Croácia, com os meus investimentos, enfim, com as minhas expectativas, e consegui, naquele momento, me conectar novamente com o futebol. E foi ali que tudo realmente começou a se alinhar, e foi aquele momento que me conectou com o que eu faço hoje, né? Que me trouxe, por exemplo, até aqui, hoje treinador de uma equipe na Eslovênia, dono de um projeto de intercâmbio onde eu consigo proporcionar para os atletas aquilo que eu não tive, que foi importante para mim, né? Que deveria ter sido importante para mim no passado. Essa estrutura, essa logística, esse suporte, esse apoio, porque eu sei o que é ser um atleta estrangeiro na Europa. As dificuldades, o que a gente passa, eu sei o passo a passo, né? Quando eu recebo um atleta lá, e na primeira semana eles sentem aquele peso de estar sozinho, de estar muito longe da família, aquela viagem, aquela travessia do Oceano Atlântico ali faz o atleta pensar em muitas coisas, sabe? Então eu sei exatamente o que proporcionar, o que falar, porque eu vivi isso. Eu senti na pele, né? O que é estar longe de casa, o que é estar em busca de um sonho, quais são as dificuldades, o que você vai passar, o que você vai conquistar. E foi nesse momento, nessa última experiência que eu tive há 10 anos atrás na Croácia, eu fui percebendo, eu já sentia que já era a minha reta final de carreira como atleta, e que eu
precisava pensar num pós-carreira. E como eu queria estar conectado com o futebol, eu poderia voltar para o Brasil e empreender, e continuar na aviação, me focar na minha faculdade. Eu estava estudando para ser piloto de avião, mas não. Eu sabia que eu tinha. Ali eu entendi que o futebol era um propósito de vida. E às vezes não precisa ser dentro do campo, né? Você Não. pode seguir esse propósito por outros caminhos. Exatamente, e foi o que eu fiz. Eu percebi que eu tinha muita informação, muito conteúdo, e eu estava trabalhando em um nicho onde muitos atletas sonham, muitos atletas querem, e às vezes não tem um caminho, é muito concorrido. O futebol, a gente estava comentando, se eu não me engano, é a carreira mais concorrida do mundo, inclusive. Muitos querem se tornar, poucos irão. E foi aí que eu entendi que, muito mais do que proporcionar uma oportunidade para esse atleta jogar futebol, é proporcionar também uma oportunidade desse atleta se desenvolver como ser humano. Né? Vai além do futebol, né? Muito além. Muito além. E talvez esse seja a principal entrega que um intercâmbio ou uma carreira fora te traz, né? Experiências de vida, eu falo muito isso. A gente para de falar de futebol, a gente começa a falar de projeto de vida. Quando a gente trata intercâmbio esportivo é isso. Cara, é um projeto de vida. Exatamente. E aí entra a parte do alinhamento de expectativa. Porque quando se fala de intercâmbio esportivo, o propósito do intercâmbio é justamente esse. Você vai possibilitar oportunidades para o atleta jogar em equipes, né? No meu caso, na Europa, na Eslovênia. Né? Abrir caminho para que ele possa ter um novo respiro na carreira. Eu trabalho hoje com atletas de 18 a 20 anos de idade. Essa faixa etária aqui no Brasil já é considerada, se já não estiver conectado em grandes projetos, já tiver tido uma experiência já no mercado do futebol brasileiro, já é considerado obsoleto. Na Europa, essa faixa etária ainda é um produto desejado, sabe, dos europeus, especialmente a matéria-prima brasileira. Então é um novo respiro que a gente dá para esse atleta dessa faixa etária. Mas a gente também instrui o atleta a viver esse projeto como uma experiência de vida. É o que eu falo para os meninos. Eu fico 24 horas, eu e minha esposa, né? 24 horas por dia em função desse atleta. Porque não é, por exemplo, como enquanto treinador eu tenho 2 horas com ele por dia. Enquanto gestor de um projeto de intercâmbio, eu preciso estar 24 horas conectado para as necessidades do atleta. Como aconteceu já, professor, o alarme do hotel disparou aqui, eu não sei o que fazer. Aí a gente tem que, meia-noite, ligar para a diretora do hotel para explicar o que aconteceu, enfim. Ou então, voltando do treino, é normal, isso não é uma coisa... Da polícia, por exemplo, parar esse atleta. Né? Porque, por exemplo, as regras da Europa ali, especialmente ali em Maribor, que eles são bem rígidos e rigorosos nisso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito distinto do que acontece aqui no Brasil. Eu estou tirando minha carteira de motorista lá, então até que eu conclua esse processo, eu me viro com o meu patinete elétrico, skirô, como eles falam lá, né? E certa vez eu estava andando do outro lado da calçada, fui parado pela polícia que me multou por estar andando do outro lado da calçada. Então são regras que, e para mim foi uma surpresa, apesar de muito tempo já na Europa, acho que totalizando, passei 10 anos na Europa, mas aquilo foi uma novidade para mim. Voltei para casa igual uma criança e tentei explicar para minha esposa, eu recebi uma multa aqui, o que eu faço aqui? Mas a gente vai aprendendo nesse processo. E aconteceu também com um atleta nosso de ter sido parado pelo mesmo motivo, tá andando de bicicleta pelo lado oposto da calçada, né? Então, assim, são coisas que eu falo para eles. Usem isso. Mesmo dentro dessas experiências, aprendam. Tenham disciplina, porque isso é disciplina. E é o que o futebol exige, sabe? Então, a Europa é realmente um país onde se o atleta for consciente, ele consegue, em pouco tempo, dentro desses 3 meses ou 6 meses, né, que eles passam com a gente, se desenvolver em todos os níveis, idioma, cultural, disciplina, estilo de jogo. Falando do futebol agora, né, o futebol esloveno é um futebol muito dinâmico, muito rápido, muito intenso. E o futebol brasileiro, eu já percebi que ele tem, especialmente na base ali, alguns clubes são mais intensos, mas a gente tem uma pausa, o atleta domina a bola, ele tem tempo de olhar. Cadenciado. Cadenciado. Intensidade total, é isso? Intensidade total. E é Força, isso velocidade, o que é? Em termos de velocidade,
em termos de condição física, ritmo de jogo, tempo. Então, por exemplo, um volante brasileiro que chega hoje na Europa, ele vai ter que vir buscar a bola da linha defensiva, mas ele não vai ter espaço de poder dominar, virar, olhar, tocar. Ele já vai ter alguém na sombra ali. Então, isso é uma dificuldade, por exemplo, um detalhe, mas que por exemplo, já condenou ali alguns momentos do jogo para alguns atletas nossos que foram para lá. Então, é isso que a gente procura também transmitir para eles. Como funcionam as regras do jogo na Europa. A Eslovênia é um país europeu, então a gente pode expandir ali para o continente europeu todo ali. Esse é o ritmo, essa é a intensidade. Então você precisa vir preparado nisso, nisso e nisso. Idioma, muita gente pode pensar que não, mas é algo que pode comprometer a performance do atleta. Porque se o atleta está no treino, ele não consegue entender a dinâmica que é passada para ele pode até executar, mas ele vai demorar um tempo ainda para poder se conectar com o trabalho. E isso, naturalmente, acaba prejudicando a performance desse atleta, né? Isso é o que a gente fala muito aqui, que é a importância do inglês na vida do atleta. Que os meninos acham que eles não precisam nem estudar, né? Muitas vezes, né? Imagine estudar inglês. E a gente fala que, cara, o funil no Brasil é tão estreito que para muitos meninos a grande oportunidade vai se dar fora do Brasil. Perfeito. Imagine você chegar num país como a Croácia, como a Eslovênia, óbvio que você não vai saber falar a língua local, você vai ter que se virar no quê? Inglês é a língua universal. E esses meninos não sabendo falar inglês, eles não, como você bem disse, não vão compreender o que o treinador fala, né? Não vão saber se comunicar, às vezes nem para pedir uma comida, para se alimentar. Sim. Ou seja, a adaptação dele vai ser muito mais difícil e a chance dele bater e voltar, cara, é gigantesca. É muito grande. Então, o inglês, ele tem que ser uma ferramenta prioritária para o atleta que pensa numa carreira de futebol. Inclusive, aqui na trilha, hoje as escolas que são parceiras nossas aqui na trilha, eles têm todos os seus atletas dentro de um aplicativo nosso em que eles recebem muito conteúdo, inclusive aula de inglês. A gente está começando a estimular eles, desde pequenos, a entender o inglês como algo fundamental na carreira dele. E isso que você trouxe é um baita exemplo da importância, né? Perfeito. Então, por favor, fala de novo isso para o pai de atleta e para o atleta que está lá entender a importância do inglês na vida dele. Se realmente vocês tiverem esse objetivo, né, de proporcionar para os seus filhos uma experiência fora do país, invistam primeiramente no idioma estrangeiro. O inglês, prioritariamente, porque, vou dar um exemplo, na Eslovênia, os meninos que eu treino de 10 anos de idade, todos falam inglês. Todos. A gente pode dizer que assim, a geração mais antiga tem dificuldade de se comunicar. Mas nessa faixa etária, a partir dos 6 anos de idade, 7 anos de idade, é obrigatório. Esse é um ensino básico deles, inglês e alemão. Então, se vocês querem que a experiência dos seus filhos seja o máximo possível favorável, invistam primeiramente no idioma. Desenvolvam uma língua estrangeira, o inglês prioritariamente, né? Porque com o inglês você vai conseguir se comunicar em qualquer lugar do mundo. Porque o futebol ele já tem, ele já está na veia, já está no sangue. Mas o que vai fazer diferença lá fora, além, lógico, da rápida adaptação, do quanto esse atleta vai aproveitar essa experiência para se adaptar o mais rápido possível, o idioma é uma peça fundamental para que a experiência dele seja, como é que eu posso dizer, otimizada. E, por exemplo, no teu sub-19, você se comunica como lá com os meninos? Hoje eu me comunico em esloveno, né? Mas em alguns momentos, quando eu não sei alguma palavra em esloveno, eu falo inglês. E vamos lá, você tem os intercambistas que você leva para lá também. E alguns deles estão, imagino eu, contigo no teu sub-19, é isso? Sim, perfeitamente. E eles se comunicam como? Olha, eu tive 2 atletas que foram, um deles falava inglês e o outro não falava, então um ajudava o outro, né? Mas é aquilo, o brasileiro ele também tem uma, como é que eu posso dizer? Se vira de qualquer jeito. Exatamente, eu não sei explicar qual é essa habilidade que nós temos de se comunicar de alguma forma. Então, por exemplo, em alguns momentos do treino eu estava preparando, né, os exercícios e eu via do outro lado aquele atleta que não falava inglês se comunicando e dando risada e os outros entendendo e eu tentando, gente, o que está acontecendo ali, né?
não é uma desculpa para que você não desenvolva o idioma. Mas a gente acaba se adaptando. O ser humano é adaptável, né? E o brasileiro, ele tem essa ferramenta, né, de fácil adaptação. Mas, obviamente, aquele atleta que já falava inglês, ele teve muito mais facilidade, né, de poder se comunicar, de às vezes pegar uma carona com alguém e absorver informação, de fazer networking, né? Porque, vamos lá, a gente já entra em um outro ponto. O intercâmbio, ele é uma oportunidade também de você criar laços, de você gerar conexão. Eu cheguei até a Eslovênia como treinador por meio das minhas conexões. E como isso seria possível se eu não tivesse o idioma, se eu não tivesse desenvolvido uma outra língua? Como é que eu ia me expressar? Né? Como é que eu ia gerar essa sinergia? Né? Então aí a gente já entra novamente aí nessa parte da importância, né, de você se desenvolver. E outra, a gente está falando de uma experiência fora do país, mas mesmo aqui no nosso país é um diferencial. Sem dúvida. Você ter um outro idioma num pós-carreira, quem sabe, você consegue abrir muitas portas se você tiver um outro idioma, né? A habilidade de se comunicar em outras línguas. E além da língua, tem outro ponto que você trouxe agora que eu achei curioso, que é a questão do networking, né? Porque a gente fala muito disso aqui também. A gente estimula os meninos a aprenderem como desenvolver isso. Cara, é fundamental para a vida. Falando aqui no Brasil, vida profissional, tudo. E no futebol não é diferente. Então foi curioso que eu tive um outro atleta, que foi meu atleta aqui, ele foi para os Estados Unidos, hoje ele está na República Tcheca. E ele veio aqui... Perto da gente, perto inclusive, de ali, vocês. vizinhos. Uhum. Ele veio aqui no nosso Embarcast, episódio número 3, se não me engano, Bernardo Atala. E o Bernardo contou que ele saiu dos Estados Unidos, conseguiu essa oportunidade na República Tcheca, justamente por conta de networking e de proatividade. Ele foi para o LinkedIn, e no LinkedIn ele fez contato, segundo ele, com uns 200 profissionais do futebol, de treinador, agente, empresário, tudo. E aí ele recebeu poucas, mas recebeu algumas respostas, e uma delas foi de um empresário que se interessou em levar ele para a República Tcheca. Hoje ele está lá, ele provavelmente está se encaminhando para um clube daqui a pouco de primeira divisão. Menino de 20 anos, que está construindo também uma história bem, bem legal. E você trouxe agora a mesma visão, né? Você chegou, você falou, né? Na Eslovênia, foi isso? Isso. Né? Você chegou na Eslovênia por conta do network. Você falou que você deixava, como é que é? Recado no vidro do carro dos caras. Não, na verdade isso foi na Inglaterra, Na Inglaterra, né? para ir para a Croácia. Exatamente. Foi na Inglaterra e, enfim, foi graças a isso que eu consegui abrir as portas lá na Inglaterra. Lógico, né? Quando eu cheguei na Croácia, eu já tinha o inglês fluente, mas a primeira coisa que quando eu cheguei no país, mesmo sabendo que se falava inglês no país, a maioria das pessoas, né? Eu fui buscar aprender o croata também. Eu fui entendendo. E aquilo, é muito uma questão de adaptação de ouvido. Eu me entreguei como uma criança. Que você vê, eu tenho uma sobrinha hoje de 1 ano de idade, ela está começando a falar as primeiras palavrinhas, né? E como a criança ela aprende tão rápido, né? A desenvolver um vocabulário ali, mesmo ainda muito pobre em palavras, mas ainda assim aprende a se comunicar com a gente. Então você tem que estar aberto a isso. Você tem que se atirar como uma criança de 2 anos de idade e aprender do zero, né? Então é um esforço pessoal. Então busquei aprender a língua croata, aprendi. O meu desafio depois foi transferir isso para o esloveno, porque o croata e o esloveno são muito próximos, como se fosse, por exemplo, o português e o espanhol. Mas ainda assim, daí eu tive que esquecer algumas coisas do croata para aprender o esloveno, mas me atirei novamente. E o quanto é bom você se abrir também a aprender algo novo. Mesmo eu estou com 39 anos. E é sensacional você se colocar nessa posição de aprendiz. Estou aprendendo algo novo. A gente mexe com tanta sinapse, sabe? É tanta coisa que se desenvolve no teu cérebro e aprender é fundamental, independente da idade. Né? E o menino que vai para o intercâmbio, ele tem que ter a mente aberta para isso. Ele tem que estar com esse espírito de aprendiz, ir para lá para absorver tudo. Né? Exato, e se entregar à cultura. Primeiramente, respeitando regras, leis, hábitos, né? E realmente ter esse ímpeto de querer aprender, querer se desenvolver. A Europa tem tanta coisa positiva, né? Eu estou falando não só a Eslovênia, mas o leste europeu todo ali que eu tive a oportunidade de conhecer. É tanta coisa que a gente pode absorver, sugar, que a gente possa, enfim, voltar com a mala cheia de experiência, de conteúdo
rico, né? Que a gente pode, inclusive, no futuro utilizar para a nossa vida pessoal, profissional, seja no Brasil ou na Europa. Então, esteja aberto a aprender, queira aprender. Eu falei para alguns atletas, aconteceu, né? De um atleta ou outro estar na Europa, ter a oportunidade de jogar, ter a oportunidade de gerar conexão, mas preferir ficar em casa, falando até 4 horas da manhã com o pessoal aqui no Brasil, o fuso horário é diferente, aí acordar tarde, não absorver, não se jogar nessa experiência, não sair para tomar um café, não sair para conhecer gente, não sair, sabe? E aí é que eu falo que a experiência do intercâmbio não é válida, né? Porque você não aproveitou 100% daquilo que poderia te fazer alcançar um nível diferente, né? E você voltou a falar ali da Croácia. Ficou só uma lacuna histórica que eu queria entender. Você foi para lá como intercambista. Como intercambista. Depois, Não, desculpa. Na primeira oportunidade, há 10 anos atrás, como atleta. como atleta. Como atleta. Certo. Passei 1 ano e meio no leste europeu ali, entre Croácia, Hungria e Bósnia. Saiu da Inglaterra e foi para lá. Não. Da Inglaterra, eu voltei para o Brasil. Fiquei mais 5 anos aqui no Brasil. Foi quando eu trabalhei como comissário de bordo. Tá. E depois de 5 anos, eu fui para a Croácia. Depois de 5 anos dessa experiência na Inglaterra. Foi como atleta. Fui como atleta. Passei 1 ano e meio ali naquela região do leste europeu. E aí retornei para o Brasil, mas já com o intuito, foi quando eu te conheci, inclusive, né, que eu comecei a ter essa ideia de como juntar esse conteúdo todo que eu aprendi fora e transformar isso em oportunidade para outros atletas, né? E aí eu comecei, foi quando eu iniciei o meu projeto da Monarca Futebol. Hoje você tem uma empresa que é a Monarca Futebol. Isso. Que leva atletas para o leste europeu, Eslovênia, outros países. Como é que é? Conta um pouco. Exatamente. A Monarca, ela começou como um projeto de desenvolvimento de atletas. Então, o objetivo era ter um clube formador, um clube onde eu pudesse desenvolver atletas, prospectar atletas e oportunizar a carreira desses jogadores para clubes aqui do Paraná, num primeiro momento, né? Então foi uma labuta muito grande para colocar esse projeto em prática. Eu desenvolvi esse projeto no interior do Paraná, em Goiuerê, que é a minha cidade natal, inclusive. E a gente teve muito sucesso em algum momento, porque foi uma novidade na cidade, numa cidade pequena, celeiro de bons atletas, né? Então, em um momento do projeto, após 3 meses de trabalho, a gente já estava com praticamente 200 atletas ali entre 13 a 16 anos de idade registrados, treinando, se formando, não pagavam nada para estar ali naquele projeto, era um projeto com cunho social, apesar da minha empresa ser privada. E foi um período onde eu consegui entender muita coisa de como funciona. Eu tive que colocar em prática para entender qual era o objetivo da Monarca. Fundamental. Que não era exatamente formar o atleta desde esse início, enfim, mas sim possibilitar uma espécie de desenvolvimento numa fase mais adulta, né? Que pelo que você falou, dos 18 aos 20... O atleta que no Brasil, muitas vezes, se não se encaixou ainda, é muito difícil, né? Perfeito. As coisas vão ficando cada vez mais complexas para ele. Mas lá você falou que ainda existe um caminho, que lá ainda é um atleta, vamos lá, desejável, seria isso? Sim. Então, um menino que está aqui no Brasil, poxa, tô indo aí perto dos meus 16, 17, 18. Cara, as coisas não estão acontecendo aqui. Ele pode olhar para fora e buscar a oportunidade dele lá. É isso que você está falando. Exatamente. E foi onde o Monarca entrou. Porque o que eu entendi nesse período em Goiuerê, enquanto clube de desenvolvimento, é uma energia muito grande que a gente despende para formar o atleta em detalhes, em hábitos, enfim. Para pouco retorno que o clube acaba recebendo, né? Eu abri oportunidade para pelo menos 30 atletas daquela região de Goiuerê, trouxe atletas aqui para Curitiba. Inclusive, em um momento, eu me atirei numa oportunidade que foi quando eu vim para Curitiba. Eu entendi que em Goiuerê a gente já estava sem recurso, sem apoio, sem suporte, tendo que sobreviver da própria energia para prospectar recursos, né, para manter o projeto de pé. E foi quando eu entendi, se eu não me mexer, se eu não me movimentar para outros lados,
eu vou deixar essas 200 crianças aqui, adolescentes, na mão, né? Com expectativas frustradas. Foi quando eu vim para Curitiba, trouxe alguns atletas, eu entendi que eu precisava fazer um marketing disso para atrair investimento, para atrair patrocínio, né? E eu aceitei a proposta de treinar o Vila Fani, que na época disputou o Suburbana, eu não tô lembrado agora qual foi, eu acho que foi em 2023. Eu vim para Curitiba, aceitei a proposta do presidente do Vila Fani de comandar a equipe juvenil, né, da Suburbana, e trouxe alguns atletas de lá aqui para Curitiba. Para quê? Para que a gente pudesse colocar esses atletas numa vitrine e futuramente, dependendo de uma negociação, conseguir atrair recursos, investimentos para subsidiar o projeto. Eu entendi que seria um desafio muito grande. O retorno é muito pequeno. Você desenvolve 200 atletas e consegue projetar 5, 6, e desses 5, 6, 2 vão estar na vitrine, e ainda assim você não tem o bônus disso, na verdade, né? E foi quando eu entendi, não, eu preciso pivotar essa ideia. Eu preciso ir além. E aí você viu que o intercâmbio impactaria muito mais a vida desses meninos. Muito mais. Além do impacto, eu conseguiria trabalhar com um grupo menor de atletas, entendeu? Não ter essa responsabilidade de ter que coordenar a vida de 200 atletas, que parte deles provavelmente não vão ter um retorno significativo, não por conta do clube ou do trabalho do projeto, mas muitos acabam desistindo, muitos acabam tirando foco, ou não se comprometem, né, a ponto de realmente ter uma projeção de carreira. Mas através do intercâmbio, eu realmente filtro os atletas que realmente querem essa oportunidade, já estão numa idade onde eles têm consciência da responsabilidade que é você viajar para a Europa e dar continuidade na carreira, né? E dentro dessa logística, eu consigo me focar e entregar 100% da minha energia para que esses atletas se desenvolvam, né? Para que esses atletas tenham realmente uma experiência válida na Europa. Esse olhar eu tive também um dia, né? Poxa, eu tinha uma experiência ali de 15 anos na base do Curitiba, em diversas funções, eu diria. Mas em algum momento também eu olhei para o intercâmbio esportivo e enxerguei ali algo que poderia realmente impactar a vida de muitos meninos. Porque eu sempre falo que o legal do intercâmbio é que a gente acha oportunidade para todo tipo de perfil. Eu costumo dizer que tem um menino que o foco dele mais é acadêmico. Ele gosta de estudar, ele nem é um grande jogador, e ainda assim tem oportunidade para ele no intercâmbio. Não talvez no sub-19 do Rojo, né? Mas menino que pode ir para os Estados Unidos para fazer uma high school ou uma universidade com uma bolsa de estudos, jogando futebol pela instituição. Às vezes vai estar no time C da escola. Mas, cara, para o menino é uma baita experiência de vida. Ele vai ter uma bolsa para isso, vai praticar o esporte que ele ama e vai se graduar e vai, enfim, construir uma carreira. Assim como tem meninos que jogam num nível bem alto, aqui no Brasil talvez não tenha o mercado, mas é um menino que, poxa, Rude, tem aqui um atleta, olha o perfil dele, cara, acho que tem espaço ali no Rojo, né? O cara pode ir para a Eslovênia, começar uma carreira lá, de lá talvez buscar crescer, seja no clube ou seja em outros clubes. Então é legal que a gente tenha ali oportunidade para todo tipo de perfil. E isso impacta muito a vida dos meninos, né? Eu queria que você comentasse um pouco, vamos lá, você já conheceu alguns meninos que foram até por intermédio do teu trabalho. Cara, o que você enxerga? O que os pais deles falam com relação ao impacto disso na vida e no desenvolvimento deles? Tá. Legal essa pergunta, porque já puxa um gancho aqui para eu explicar um pouco de como funciona a logística do intercâmbio através do Monarca. Nós, nesse primeiro momento, como eu tenho essa parceria direta com o Rojo, eu não posso levar qualquer atleta, qualquer perfil. Então, antes da gente realmente prospectar esse atleta, eu avalio esse atleta, eu peço um material de vídeo para que eu entenda realmente quais são as condições desse atleta para que eu possa apresentar para o clube. O atleta tem que ter o mínimo de condição, porque, por exemplo, o atleta que assina um contrato de intercâmbio com a Monarca, ele também assina um contrato com o clube, com o Rojo. Então ele vai para jogar, ele não vai para, por exemplo, ser avaliado, fazer teste, porque alguns projetos trabalham dessa forma. Eles levam os atletas para serem avaliados. Então eles passam ali por um período onde eles vão fazer avaliações ali em vários clubes ali da Europa, e se for aprovado em algum eles assinam um contrato. No meu caso, eu já levo o atleta contratado. A gente está levando um atleta agora que, inclusive, sexta-feira embarca para a Eslovênia. Ele vai chegar, inclusive, antes de mim e da minha esposa.
mas já tem toda a estrutura montada lá para receber esse atleta, para levar até o hotel, para, enfim, apresentar ali as primeiras situações que ele vai passar ali na Eslovênia. Mas é um atleta que veio por intermédio de uma indicação de parceiros que eu trabalho aqui no Brasil. Inclusive, posso citar parceiros, o Alan Ferreira, que é um profissional, hoje ele trabalha com personal, inclusive já esteve aqui na trilha do futebol também, e ele trabalha com muitos atletas que acabam também compartilhando com ele esse interesse de jogar fora do país. O Arthur é um fruto dessa parceria, né, dessa indicação, e ele me mandou material de vídeo, nós avaliamos, e eu entendi que para o Rojo seria interessante a gente acolher esse atleta. Então é dessa forma que a gente trabalha, numa avaliação inicial, feita essa avaliação, a gente faz reuniões com os pais para explicar realmente o que vai acontecer, o investimento, para onde vai ser direcionado esse investimento, o que ele vai ter, onde ele vai morar, o que ele vai comer, como é que vai ser a rotina de treinos, enfim. E até o período o momento do embarque desse atleta, a gente está em contato direto com a família para explicar todo o funcionamento, né? E curiosidade, você falou que vocês avaliam o vídeo, né? Avaliam a parte técnica, e vocês avaliam além desse material e dessa parte técnica, a questão de perfil do atleta. Ou você leva qualquer perfil, basta ser bom em campo e ter um bom vídeo. Não, eu avalio também o perfil comportamental desse atleta. Lógico que a gente não pode ir tão a fundo, mas, claro, a gente também não pode aceitar um perfil que seja problemático, enfim, que tenha dificuldade de adaptação, que tenha dificuldade de absorver informações em relação a regras, enfim, até uma... Porque, assim, esse atleta, ele é uma responsabilidade da minha empresa quando eu coloco ele para atuar no clube. Especialmente o Rojo, que é uma equipe onde eu trabalho também, então é o meu nome ali. Se esse atleta criar algum problema por lá, eu tenho problemas, né? Porque esse atleta criou um problema fora do país, isso pode gerar, inclusive, um conflito étnico ali que seria realmente um problema muito grande para todos. Então, obviamente que a gente estuda o perfil desse atleta, se ele já teve maus comportamentos em clubes anteriores e tudo mais, porque realmente é algo uma responsabilidade muito grande você cuidar de um atleta, apesar desse atleta já chegar maior de idade, a gente tem um compromisso com o pai, com a família, com o clube, né, com esse atleta. Então, a gente estuda realmente um perfil onde a gente consiga realmente ter uma harmonia nesses 3 ou 6 meses que o atleta vai permanecer com a gente no projeto. Perfeito. Você falou sobre parceria, né? A ideia nossa é trazer gente como você aqui, até para que a gente possa gerar esse tipo de oportunidade para os atletas e famílias da trilha, né? Então, Claro. hoje o atleta, o pai que está assistindo a gente, de repente pode ter interesse, acredita que pode ser um bom caminho para ele. Por meio da trilha, a gente vai conectar eles a você, porque o nosso objetivo aqui, o que que é? Cara, impactar a vida desses meninos e gerar oportunidade. E essa é uma grande oportunidade. Então, o pai que está assistindo daqui a pouco, a gente está só fortalecendo a nossa parceria aqui. A ideia é que tenhamos meninos daqui a pouco muito prontos para estar indo para a Eslovênia e outros países para, poxa, mudar de vida, né? Claro, não, o objetivo é esse. Acho que no futebol nada funciona sem essas parcerias. Então, aqui realmente estar com vocês, poder compartilhar esse conteúdo e poder gerar essa conexão para que, de repente, atletas da trilha do futebol tenham essa oportunidade de viajar conosco, de viver uma experiência no leste europeu, na Eslovênia, de poder jogar, de poder continuar sonhando, né, e se desenvolvendo. Eu acho que esse realmente é o objetivo também do Monarca. É criar esses laços para que a gente possa impactar o máximo possível de vidas, né? A gente não está falando somente de atletas de futebol. Como você estava explicando aqui para minha esposa, a trilha do futebol, ela vai muito além das 4 linhas, do envolvimento do futebol. É um cuidado, né? É um propósito que a gente tem em desenvolver pessoas, em construir pessoas, né? Então, por isso a gente gerou essa conexão. Desde a primeira vez que eu te conheci, de forma muito gentil, você me ajudou demais a abrir o leque de possibilidades que eu tinha nas mãos de desenvolver o meu projeto, especialmente nesse campo do desenvolvimento humano. Eu já vinha com essa ideia, mas você me abriu os olhos ali para muitas coisas que eu poderia executar diferente e que foi feito, e hoje
eu tenho esse resultado, eu vivo esse resultado, então sou muito grato a você. E por conta disso também a gente está aqui hoje, né, para impactar mais e mais pessoas, famílias, atletas, vidas, né? Sim, muito bom, cara. E deixa eu te perguntar, de forma prática, como que é o dia a dia de um atleta que vai para o ROW? Onde que ele mora, o que que ele come, como é que são a questão de treinamentos, de estrutura, de uniforme? Você falou que ele fica lá, a princípio, 3 meses, né? Que é o que o visto permite. Depois desses 3 meses ele volta ou ele sai da União Europeia e retorna para lá. Mas, sim, também entender, além da experiência na prática dele, o que que isso pode trazer para ele no futuro? Porque ele vai como intercambista. Obviamente que ele vai investindo no início, né, para ter acesso a toda essa oportunidade, mas depois disso, ele tem chance de se profissionalizar, de ficar no país, de ser contratado por um clube. Vamos lá, eu vou tentar explicar no passo a passo. Eu me perdi um pouco aqui, você Claro. volta pro foco. Mas, primeira coisa, após as reuniões, fechamento de contrato, a gente ainda tem mais algumas reuniões de alinhamento com a família. E dentro desse período a gente já vai, por exemplo, fechou o contrato, então a gente já começa, eu com a minha esposa, a organizar a estrutura para poder receber esse atleta na Europa. Então, primeiro passo, documentação. Já tem passaporte? Não, não tenho. Então, vamos fazer. Passo a passo é esse. Entra no site, se inscreva, faça, enfim, todo esse processo. A gente passa as orientações necessárias. Se já tem passaporte, a gente pula para a próxima etapa, que é passagem, datas. Então, as competições começam. A competição lá ela dura 6 meses, mas ela é dividida. Né? Então, a primeira etapa começa agora, né? Desculpa, a primeira etapa começa em março. Né? A gente inicia. Não, desculpa, peraí, a primeira etapa começa em setembro. A gente inicia a competição em setembro. Né? Então, a gente recebe esse atleta aí na metade do ano, no começo de setembro, para que ele tenha tempo de passar 3 meses, que é o período que a gente consegue, como turista, permanecer no país. Então, ele chega, ele se apresenta no clube em setembro, se ele quiser vir para o início da competição. Ele tem 1 mês de preparação com o clube, inicia-se a competição e ele tem esse período para poder se desenvolver. O que a gente proporciona para esse atleta? Além desse suporte em relação à documentação, esse atleta, após a compra da passagem, que é por conta também do atleta, tá? Isso não está incluso no investimento do jogador na Europa. Com a data marcada, a gente estabelece ali um período, um dia que a gente vai receber esse atleta na Eslovênia. Geralmente eles chegam em Zagreb, na Croácia, que é mais perto do que se, por exemplo, você chegar em Ljubljana, que é a capital. Acho que é uma logística mais prática ali. Então, de Zagreb até Maribor, esse atleta chega no aeroporto, já vai ter um carro, que é um carro de um aplicativo, como se fosse o Uber Black, né, que faz só esse traslado de aeroporto para a cidade. Mas resumindo assim, se dá todo o suporte, do início ao fim nesse início, e o atleta chegou lá na Eslovênia, Exato. chegou em Maribor, Uhum. de forma prática, assim, questão de moradia, de alimentação, onde que ele mora, como é que é a estrutura, é dormitório, divide quarto, que são as perguntas que os pais fazem, né? Sim. Poxa, como é que funciona a parte de saúde? Se o menino ficar doente, o que que eu vou fazer com ele? Como que se locomove? Como é que vai para o treino? Sim, quando ele chega em Maribor, nós recebemos esse atleta e levamos ele até o Hostel Pekarna, que é uma parceria que nós temos em Maribor. Então, é um hotel com estrutura. Por exemplo, os quartos a gente pode... Depende do número de atletas que a gente está levando. Por exemplo, estamos levando 2 atletas. A gente coloca esses atletas em um quarto compartilhado para 2 atletas. Então, esse hotel, o atleta vai ter internet, ele vai ter uma cozinha particular ali, ele vai ter o banheiro particular, né? Cada um vai ter a sua cama, televisão, com vários canais, mesinha para poder estudar. O ambiente do hotel ali, que ele pode também aproveitar para... É um hotel que recebe muitos estudantes também, muitos turistas e estudantes. Então, eles podem aproveitar essa experiência quando eles não estão no treino para poder se comunicar, aprender o idioma, gerar conexão com pessoas de outros países, né? Esse hotel, obviamente, ele é um lugar seguro ali para os atletas, porque o que acontece eu preferi trabalhar dessa forma do que, por exemplo, alugar uma casa e deixar o atleta à mercê
de consequências. Então ali eu tenho todo o suporte. Qualquer coisa que aconteça com o atleta, a gente tem a nossa parceria, a gerente do hotel me liga, fala o que está acontecendo, olha, o atleta precisa de uma ajuda nisso, nisso, naquilo. O hotel disponibiliza para o atleta uma bicicleta, que é para ele chegar até a estação de trem para ir até Rugosa, que é a cidade do Rojo. Então, por exemplo, o Rojo fica a 20 minutos ali de Maribor, do hotel onde eles ficam. Então, o hotel, ele disponibiliza a bicicleta, onde ele vai até a estação de metrô, que é uns 5 minutos ali do hotel. Ele pode entrar com a bicicleta dentro do metrô e 2 estações à frente é a estação de Roche. Então, ali ele desembarca, 3 minutos ele chega no centro de treinamento do Rojo. Isso tudo a gente organiza, alinha com o atleta, explica como é que funciona, né? E lógico, o investimento, por exemplo, desse traslado de trem de Maribor até Roche já está incluso dentro desse pacote. Exatamente. O atleta ele tem questão de alimentação. 3 alimentações, 3 refeições ao dia. Então, isso engloba café da manhã, almoço e janta. Esse valor a gente disponibiliza semanalmente um valor para o atleta ir até o supermercado e comprar aquilo que ele entende que é um cardápio ideal para que ele consiga se alimentar e ter energia para treinar, enfim. Porque o que acontece? Poxa, Rudy, posso, de repente, organizar com você uma logística onde esse atleta vai almoçar e jantar em restaurante? Podemos, mas isso triplica praticamente o investimento. É legal que você conhece ali a situação do país e vai trazendo as melhores opções, né? Isso é Claro. muito importante ter alguém que vive o local, que conhece tudo, porque aí a gente começa a ter um bom custo-benefício, eu diria, né? Senão, como você falou, o cara vai almoçar e jantar em restaurante, vai gastar muito dinheiro, e estamos falando de euro, então você torna toda a logística ali muito mais prática, muito menos onerosa, né? Mais barata, no caso. É bem importante ter pessoas ali que realmente deem essa segurança para a família, né? Enfim, acho que é um caminho bem interessante esse que está seguindo. É legal entender que existem diferentes perfis também de programas de intercâmbio, né? Então, poxa, em alguns lugares eles vão ter lá um alojamento, vão ter as refeições dentro do próprio alojamento. Tem muito lugar que eles vão morar num apartamento compartilhado, alguns vão fazer comida, alguns vão almoçar fora. E, enfim, é legal conhecer a Eslovênia em si, né? Esse programa que você tem lá. Né? E é bacana que você está trazendo uma visão bem realista, né, de como é que funciona. Poxa, vai morar em hotel, vai fazer a sua própria alimentação, com isso vai reduzir custo, vai de trem, né, até o treino. Pô, chegou lá. Agora eu queria te perguntar da estrutura. Você falou que vocês têm um centro de treinamento. Sim. Como que é a estrutura hoje do Rojo? Como é que você recebe os meninos? Como é que é a rotina deles de treino, de atividade, de jogo, de viagem? Sim. Bom, a estrutura do Rojo é uma estrutura exemplar em termos de, vamos lá, qualidade de gramado, de vestiários, né? Inclusive, por exemplo, o próprio Maribor, o time sub-19 do Maribor, que é o time da cidade, da primeira divisão, né? Elite do futebol esloveno, em alguns momentos realiza jogos e treinos no centro esportivo Rojo. Então, o atleta, quando ele chega, ele vai ter à disposição dele ali um campo oficial de grama sintética que recentemente foi construído com iluminação. Tem o estádio, né, o campo de grama natural ao lado ali, que é onde a gente manda os jogos. Tem uma bolha também, que é um ginásio, né, onde, por exemplo, no período de frio, de neve, a gente acaba realizando os treinos técnicos mais práticos ali dentro dessa bolha. A gente tem uma academia também, a estrutura de vestiários, são 4, 5 vestiários ali que os atletas se dividem, porque hoje a gente trabalha desde a categoria sub-7 até a profissional. Então, em alguns momentos, você vai encontrar, por exemplo, o time principal treinando com o time sub-19, e depois, na sequência, o time sub-15 treinando em uma parte do campo, o time sub-16 treinando em outra parte. Mas é uma estrutura muito bem organizada, uma logística a nível Europa. Né? O que a gente, por exemplo, muito diferente do que a gente vê aqui em algumas equipes de base, né? Hoje talvez a gente encontre algumas equipes que já têm uma estrutura melhor, campos de grama sintética, enfim. Então lá realmente ele vai ter todo esse suporte, uma estrutura de qualidade para que ele possa, enfim, ser recebido e utilizar de todo
esse aparato aí da melhor forma possível. E o Sub-19, que é onde vai estar o intercambista, ele treina lá todo dia? É de tarde, de noite? São de 4 a 5 vezes na semana, isso depende da nossa rotina em relação à competição. Por exemplo, temos os jogos são realizados aos sábados ou aos domingos, dependendo do calendário. Então, a gente vai treinar 4 vezes na semana, os treinamentos são realizados à noite, no final da tarde, né? Então, esse atleta ele vai chegar, se apresentar ao clube, isso depende muito também do calendário, como é que eu posso dizer, do calendário ali das equipes do clube, né? Então, por exemplo, a equipe profissional vai treinar às 6 horas da tarde, então a nossa equipe vai treinar às 4h30. Ou a equipe profissional vai treinar às 4h30, então o nosso treino passa a ser às 6 horas da tarde. Ou de vez em quando a gente treina junto com a equipe profissional, então geralmente esses treinos acontecem às 7 horas da noite, então não tem uma rotina fixa de treinamentos. O que tem é uma base ali de 4 a 5 treinos e jogos no final de semana. E os jogos são regionais ou vocês viajam ali para? Regionais a gente viaja, né? Vamos lá, a equipe mais longe que a gente enfrenta aí é umas 2 horas ali de Maribor. Então, em algumas oportunidades a gente tem um micro-ônibus que leva a equipe até lá. Em outras oportunidades, os pais e alguns atletas já têm carteira de motorista lá, então a gente se reúne no centro de treinamento do Rojo e vamos juntos até o local, porque são 2 ou 3 equipes que são mais distantes ali, né, da região ali de Orogosa, mas tudo isso é organizado, antecipadamente a gente estrutura tudo e fala para o atleta, olha, encontra os meninos em tal local, tal horário, porque eles vão te levar, o ônibus vai estar lá para transportar vocês. E a maioria dos meninos são de lá mesmo, são locais? São locais. Daí você tem brasileiros, tem gente de outros países também? Não. No Rojo, não. No Rojo, inclusive, os nossos brasileiros foram os que deram pontapé inicial nessa mistura cultural, né? Então, hoje, o Rojo, ele trabalha com atleta. Por exemplo, a gente tem um atleta na equipe principal que a mãe vem de uma parte da África, mas o pai é esloveno. Mas ele nasceu na Eslovênia. Mas, assim, naturalmente, de outro país, somente os brasileiros, por enquanto. Você que está meio que abrindo mercado, então, lá. Tô abrindo mercado. Fazendo eles verem a qualidade do brasileiro e abrindo espaço para eles. Perfeitamente. E estão sentindo, porque eles pedem, eles realmente ficam nessa expectativa de quantos brasileiros você vai trazer para essa temporada. Então, hoje a gente depende muito mais da prospecção que a gente faz aqui no Brasil, do interesse do atleta, da família, do que, por exemplo, da oportunidade em si. Porque eu trabalho no Rojo. Então, por exemplo, o Rojo, nessa categoria sub-19, a gente pode registrar até 8 atletas estrangeiros. Então, é vasta ali. Então, a gente pode... E hoje eu tenho possibilidade de organizar uma logística para 8 atletas. Né? Em números pares ali a gente consegue. Poxa, extrapolamos esse número. Vamos para 10 atletas. Eu tenho outras equipes também que trabalham em conjunto ali com o Rojo, que também jogam na mesma divisão, que já também nos pediram atletas estrangeiros, porque eles entenderam que realmente essa troca cultural é importante para o desenvolvimento, inclusive, dos atletas eslovenos. Né? Que essa troca de conhecimento proporciona para os atletas não só curiosidades que atletas eslovenos têm a respeito do futebol brasileiro, mas que também os brasileiros têm do futebol europeu, de como funciona, qual é o passo a passo, algumas coisas que eu vejo eles trocando ali em termos de times, habilidades, enfim. São escolas de futebol bem diferentes, né? Então, óbvio que essa mistura aí traz riqueza. Muita. É resultado disso que tem feito com que mais oportunidades tenham surgido para o nosso projeto, especialmente ali no Rojo. Eles realmente querem essa matéria-prima brasileira, porque entenderam que essa troca tem gerado frutos positivos. E a ideia é realmente que a gente continue expandindo essa ideia. Quem sabe, por exemplo, de uma forma onde a gente consiga levar não só um grupo de 3, 4 ou 5 atletas, 8 atletas, mas um time, para passar, por exemplo, um mês ali fazendo amistosos com clubes ali daquela região,
em uma espécie de roteiro avaliativo. Né? Hoje eu tenho possibilidade de promover, por exemplo, algo nesse sentido. Algum clube que se interesse em, por exemplo, levar a sua equipe para a Eslovênia para realizar uma série de amistosos avaliativos, né? E, de repente, através disso, conseguir deixar alguns atletas por ali. Hoje eu tenho esse suporte, né? Essa organização. O que a gente precisa realmente é fechar as parcerias corretas e proporcionar ainda mais essa expansão, né? Oportunidade tem, esse é o ponto. Né? Oportunidade ele que tem. quer mudar de vida, que quer sair, que tem a mente aberta, ele consegue espaço. Consegue espaço, consegue se desenvolver. E aí, chegando lá, vai depender muito, você comentou sobre a projeção de carreira desse atleta. Eu ia te perguntar isso agora. O que acontece depois? Alinhamento de expectativa. Vamos lá, o intercâmbio, o foco do intercâmbio é oportunizar a carreira desse atleta na Europa. Isso não significa que nós tenhamos a responsabilidade de que esse atleta ele vai assinar um contrato na primeira divisão dentro desse período que ele ficou por lá, de 3, 6 meses a 1 ano. Vamos lá, a gente está falando de futebol. Um esporte concorrido em qualquer lugar do mundo. Né? E isso depende muito do que o atleta apresentar para o clube, de como vai ser a adaptação desse atleta ao clube, ao país, né, aos costumes. E após isso, claro, a gente tem as nossas conexões. Os clubes vão se interessar. Que clube não quer um atleta bom? Que clube não quer um atleta exemplar que possa ajudar? Então, dentro disso, a gente vai gerar essa conexão de uma divisão para outra. Cuidar de toda a organização, documentação. Poxa, agora você está entrando numa nova fase desse projeto. Você está entrando numa fase onde você não vai investir na tua carreira, mas vão investir em você. Então a gente vai cuidar de toda essa negociação. Mas isso não é uma responsabilidade do monarca. Ah, poxa, Rudy, eu investi aqui, o meu filho ficou 3 meses. Poxa, 3 meses é muito pouco. Ele é o início. É fundamental que ele inicie um projeto de carreira. Né? Mas a gente, para que esse atleta realmente tenha frutos positivos, para que ele realmente... Poxa, o meu filho está focado em chegar na elite do futebol esloveno. Então vamos lá. Vamos organizar um projeto a longo prazo? 3 meses, adaptação. Ele vai chegar, ele vai sentir os impactos da adaptação, idioma, ritmo de jogo, cultura, hábitos, enfim. Né? Acontece do atleta, de repente, em 3 meses, conseguir mostrar tanto a ponto de ser contratado por uma equipe segunda, primeira divisão? Pode acontecer. A gente está falando de um esporte que não limita também, né? Pô, se o atleta é bom, se ele tá, como a gente fala lá, tá fazendo chover na Europa, os clubes de divisões maiores vão se interessar. Às vezes é um jogo que ele precisa. Né? Às vezes é um jogo. É o que eu falo para os meninos. O futebol é questão de 45 minutos, às vezes, do que você apresenta. Né? Mas também a gente tem que considerar que é um passo a passo, é um processo. O menino vai chegar, os 3 primeiros meses é uma adaptação. Ah, poxa, Rudy, meu filho pode ir para... depois desses 3 meses, que é o período permitido para um turista permanecer na União Europeia, ele pode ir para a Bósnia? Ele pode. Não é responsabilidade do monarca. Porque eu passei por isso, eu sei, lá é um outro investimento. Ele vai ficar mais 3 meses sem clube, sem treinar, longe da família, né? E às vezes gastando mesmo do que, por exemplo, vou retornar para o seu país, treinar com um profissional aqui, continuar o seu treinamento, recarregar as energias e aí sim retornar para a continuidade ali da temporada. Poxa, Rudy, mas daí esse retorno, esse investimento permanece, por exemplo, eu investi nos primeiros 3 meses, eu tenho que investir no retorno do atleta? Sim, é um novo projeto. A não ser que ele tenha tido uma oportunidade de contrato. A não ser que ele tenha tido uma oportunidade de contrato diferente. Exatamente. Poxa, aí um clube se interessou e falou, Rudy, eu gostei desse atleta. Eu vou proporcionar para ele estadia, alimentação, vou dar um salário, geralmente nessa idade aí a gente está falando de ajuda de custo. Que pode, vamos lá, não gosto muito de falar números porque isso varia muito de atleta para atleta, mas em torno de 150 a 300 euros por mês nessa faixa etária. Mas isso já com alimentação, com estadia, né?
já incluso dentro desse contrato. Mas isso, dentro do o Monarca não paga esse valor. Ah, O isso é o Rojo, clube, né? o Rojo, por exemplo, não investe nesse valor. O Rojo abre as portas para receber esse atleta e proporcionar para o atleta uma experiência onde uma ponte, onde dependendo do potencial dele, dependendo do que ele apresentar para o clube, ele pode se transferir para clubes maiores. Você falou até do Rojo, mas na verdade é você, através do Monarca, que está abrindo essa primeira porta. O teu Perfeito. trabalho é abrir a porta e o menino tem que ir lá e entregar. Perfeito. Se ele tiver qualidade, capacidade e perfil, ele tem condição de ficar, assinar um contrato, seguir uma carreira, crescer Exato. muito, né, inclusive. Exato. E também, se ele não tiver, ele voltou para cá, mas teve ainda uma Currículo. bagagem muito grande para a vida dele. Currículo. Então são 3 meses de experiência, pelo que você falou. Depois interessante ele ficar lá mais 3 meses, que é onde talvez ele vai ter mais possibilidade concluir de mostrar uma o futebol. temporada, né? E depois disso, dependendo do que ele realizar lá durante o período, as coisas podem acontecer. As coisas podem acontecer, né? Isso depende muito do que realmente ele apresentar no país, e não só em termos de futebol, mas em adaptação, idioma, enfim. E a Monarca, né, através do meu trabalho, proporciona essa organização para uma transferência, por exemplo. Não, a gente vai organizar aqui, a gente vai negociar o salário para você, porque geralmente eu não posso simplesmente, o atleta receber uma proposta, deixar que os pais agora tomem conta desse segundo passo do projeto, né? Porque existe o idioma, existe a dificuldade na comunicação. Então, o Monarca está ali para proporcionar, mas nesse sentido, né, já não é um investimento que a família faz para o Monarca. Ele já mostrou, já fez o que era esperado dele nesse período de projeto enquanto Monarca. Depois disso, ele voa por conta própria. Em resumo, o intercâmbio é que vai entregar para ele a primeira oportunidade, vai abrir a primeira porta e dar todo o suporte para que o menino tenha a melhor experiência possível. Exato. Passado o período de intercâmbio, a depender do que ele entregou, ele vai seguir caminhos diferentes, né? Exato. E já, óbvio, sem investir no intercâmbio, mas colhendo frutos colhendo disso. Frutos, tendo retorno desse investimento. A partir de que idade que dá para ir para lá? A partir dos 18. Existe uma regra na UEFA que não permite estrangeiros assinarem contratos com clubes europeus antes dos 18 anos. Sim. Então, lógico, a gente pode, por exemplo, poxa, o meu filho tem 16 anos de idade, eu queria que ele fosse passar um mês no Rojo só treinando, sem jogar competição, só absorvendo informação, se preparando para uma futura oportunidade. A gente recebe esses atletas também, né? Mas com a mensagem clara de que esse atleta ele não vai jogar competições. Ele vai ser incluído, vai ser inserido na escola Rojo, né, para adquirir experiência, mas ele não vai assinar um contrato. A partir dos 18 anos, aí sim, a gente está falando de um contrato de competição. E até que idade? Até os 20 anos de idade. Isso contigo, né, na tua categoria, seria isso? Na minha categoria. Mas vamos lá, um menino com mais de 20 hoje, ele tem também possibilidade? Tem possibilidade. Eu tenho a equipe adulto, a equipe principal do Rojo, né, que disputa hoje a 4ª divisão do campeonato esloveno, da Liga Eslovena, primeira divisão da região onde a gente mora ali, né, que engloba Maribor, Gouza, Roche e outras pequenas áreas ali, né? A gente consegue. Mas aí a gente já está falando, por exemplo, a equipe sub-19 ainda é uma equipe de formação, de transição. Então a gente consegue ainda pegar atletas de um nível intermediário e incluir a nossa equipe sub-19 para que esse atleta se desenvolva, né, tenha oportunidade, que seja também uma peça que o Rojo possa considerar fundamental para a equipe, mas a partir do profissional, aí a régua é mais em cima. A exigência é muito maior. E digamos que o menino conseguiu, vamos lá, realizar o sonho de se profissionalizar na Eslovênia. Como que é a vida desse menino que vira um profissional na Eslovênia? Ele talvez inicie numa divisão menor, né? 4ª divisão, por exemplo. Uhum. Já vai ganhar uma ajuda de custo, daqui a pouquinho um salário. Mas lá na Eslovênia você consegue ter uma boa qualidade de vida. Hoje você vai morar lá, eu imagino que vai fazer a tua vida. Daqui a pouco vai ter filho lá na Eslovênia, né? Sem dúvida. E para um menino desse, como é que seria uma vida na Eslovênia pós-intercâmbio? Olha, vamos lá. Eu posso falar a partir da experiência que eu estou tendo de morar na Eslovênia, né? É um país pequeno. Hoje, por exemplo, a população da Eslovênia
Tá em torno aí de vamos lá, minha esposa por 2 milhões, 2 milhões de Uma habitantes. Curitiba. Hã? É uma Curitiba. É uma Curitiba. Curitiba ainda é um pouco maior, né? Curitiba acho que tá batendo aí os 4 milhões, se Pegar eu a não me região engano. metropolitana. Pegar a região metropolitana, 4 milhões. Maribor, 150 mil habitantes, né? Então, assim, é muito mais fácil de se organizar. A cultura é um pouco diferente também. Então, morar hoje em Maribor me proporciona mais oportunidades, um leque muito maior de oportunidades, porque o Brasil é muito populoso. Então, a concorrência naturalmente aumenta, falando de futebol. Então, assim, a Europa, especialmente ali Maribor, Eslovênia, ela abre portas. Eles gostam muito de brasileiros. Eles têm essa conexão com o Brasil. Desde dos atletas menores, falam. Você conhece o Neymar? Você já viu o Neymar? Você já viu o Vini Júnior? E os mais antigos treinadores, né? Comentam muito sobre como torceram para o Brasil na Copa de 2002, na Copa de 94. Falam toda a escalação dos times. Então, eles recebem muito bem o brasileiro. Mas vamos lá, em termos de. Você me pergunta em termos de dia a dia, né? Vamos lá, é algo bacana, assim, seria um sonho morar na Eslovênia jogando futebol lá, porque os meninos pensam, poxa, eu quero jogar aqui no Brasil, quero jogar no Flamengo, no Corinthians, no Curitiba, no Atlético, mas talvez surja para ele uma oportunidade de ir para a Eslovênia. Exemplo, para jogar a terceira divisão da Eslovênia. Que qualidade de vida que ele vai ter lá? Eu fico imaginando, porque aqui, às vezes, quando a gente pensa nos clubes menores, e pensando no interior do Brasil, um país enorme, às vezes a qualidade que esse menino vai ter de vida não vai ser tão grande. Porque aqui, às vezes, vai ganhar pouco quando recebe, e aqui, com pouco dinheiro no bolso, você tem muita dificuldade para ter uma vida digna, eu diria. Né? Já a Europa eu sei que é diferente. Lá, às vezes, o cara ganhando pouco, ele ainda tem uma qualidade de vida que aqui ele jamais teria. Então, eu queria entender um pouco isso. Poxa, dá para o menino sonhar um dia em, por exemplo, por que um menino desse sonharia em ser um jogador na Eslovênia, que seja de segunda, terceira ou até primeira divisão? Vamos lá. Em termos de projeção de carreira, hoje é muito mais fácil, por exemplo, um atleta que joga a primeira divisão da Eslovênia chegar numa Champions League. Isso já é um ponto fundamental. Aqui você pode jogar em um time de primeira divisão, mas talvez você só vai conseguir chegar a sonhar com uma Champions League se você for transferido para um time europeu. O Maribor, por exemplo, já jogou algumas Champions League. Inclusive, a gente tem um brasileiro, o Marcos Tavares, um amigo pessoal meu, que fez história no Maribor, né, que fez história pelo Maribor na Champions League. Isso rendeu a ele o título de lenda da Eslovênia. Ele continua trabalhando no clube, né, como diretor esportivo. O nome dele está gravado ali no estádio, né? E ele chegou, a carreira dele começou no Internacional, depois no Grêmio, depois ele foi para o continente asiático, e aí ele conseguiu essa oportunidade, por exemplo, de disputar uma Champions League através do Maribor. Ou seja, o menino que vai para o Rojo, ele pode ser visto pelo Maribor, contratado pelo Maribor, e um dia talvez tá entrando no estádio com aquela musiquinha no fundo, jogar uma Champions. Perfeitamente. No mínimo a Conference League, né? Que é aquela porta de entrada para Champions. O Maribor disputa, né? A Europa League, enfim. E coisas que aqui no Brasil, mesmo você jogando uma primeira divisão, você não consegue. Você consegue sonhar com uma Copa América, desculpa, Libertadores, né? Mas uma Champions League, que é escutar essa musiquinha, né, da Champions, somente estando na Europa. Então a Eslovênia hoje proporciona isso. E não só o Maribor, por exemplo, o Celje, que é um time de uma cidade vizinha, o Olimpia, que é também uma das principais equipes da Eslovênia. Todos eles já disputaram a Champions, né? Disputam a conferência. Então, morar na Eslovênia, projetar uma carreira na Eslovênia, significa também você abrir portas para disputar uma Champions League. Eu vou falar, por exemplo, do caso do Edmilson. Edmilson é um brasileiro que estava jogando há 2 anos atrás no Celje. Inclusive, recebeu alguns atletas nossos no jogo que ele teve contra o Maribor e trocou alguma experiência com os meninos. Hoje ele está jogando, se eu não me engano, na Tailândia, e recentemente ele jogou contra o Real Madrid, trocou camisa com o Rodrigo e tal, e postou, ele falou, gente, projeto, ele também começou, sabe, foi para a Eslovênia e foi ali que ele conseguiu se projetar para o futebol mundial.
né? Então, ele compartilhou, cara, 3 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu pudesse escutar essa música da Champions, jogar contra o Real Madrid, trocar a camiseta com o Rodrigo, e foi através do futebol esloveno que ele conseguiu ser contratado por uma equipe estrangeira. Eu não me recordo agora qual é o país ali que ele está jogando, mas que disputa Champions, enfim. Então, essa é a abertura que o futebol europeu, o futebol esloveno pode proporcionar para o atleta. Em termos de salário também, a gente está falando em euro, né? Às vezes o que um atleta da segunda divisão ganha na Eslovênia, um atleta da primeira não ganha aqui. A diferença do euro para o real hoje é de 6,5. Né? Então, o atleta ganhando 1.000 euros lá, a gente já está falando de 6 mil reais, 2 mil. Geralmente, o atleta de segunda divisão já está ganhando aí os seus 5.000, 6.000 euros, dependendo do clube, dependendo do que o atleta apresenta, né? E isso é muito mais do que alguns clubes de segunda divisão nacional aqui, acredito eu. E com 5, 6 mil euros na Eslovênia, acredito que você tem uma vida de rei, né? Digna, muito digna, mais do que isso, mais do que isso. Eu posso dizer que, vamos lá, corrigindo, salário mínimo, the minimum salary today in Eslovênia é 1.200 euros. Com 1.200 euros você consegue pagar o teu aluguel, você consegue pagar as suas contas, você consegue separar um dinheiro para mandar para o Brasil ali, que seja aí seus 300 euros aí, se converter para o real, já está falando de um bom investimento. Ou seja, dá para sonhar em ser um jogador e fazer a vida na Eslovênia. Vale a pena. E a longo prazo. Porque, por exemplo, eu tive a minha oportunidade agora recente no futebol croata aos 37 anos de idade. Por conta daquilo que eu... Isso vai depender também de como o atleta vai cuidar da sua saúde física, mental, enfim. Eu tive a oportunidade de retornar para o futebol, joguei a 4ª divisão, mas estava ali, recebia um salário, recebia uma ajuda de custo, conseguia me manter só com esse salário do clube, né? Mas eu tinha também um intercâmbio que já me subsidiava ali nesse momento. Então, a longo prazo, o atleta brasileiro ele consegue se manter no futebol europeu. Aqui, talvez pela rotina, talvez pelo desgaste, né, das competições, o atleta ele tem uma vida útil mais curta ali, né? Muito bom, Theo. Mais uma oportunidade que a gente está trazendo para as famílias da trilha, de conhecer um novo país, uma nova realidade, um novo caminho. E espero muito, sim, poder ver daqui a pouco alguns meninos embarcando para a Eslovênia, seja contigo ou de qualquer outra forma, porque eu acho que essas conversas elas têm justamente esse objetivo, né, de abrir a cabeça tanto dos pais quanto dos atletas. E eu queria que você trouxesse agora um recado para o pai, para o atleta que está nos assistindo, para a mãe, obviamente, né, os pais no caso. Diz para eles o porquê que você entende que hoje eles deveriam talvez olhar também para um caminho fora do país, pode ser no intercâmbio inicialmente, algo que vai dar a eles uma condição de um caminho bem bacana, né, mais adiante. Eu queria que você trouxesse para eles essa visão. Que conselho você daria para o pai e para o atleta que está te assistindo aqui agora? Bom, o conselho que eu deixo é que sonhe junto com o seu filho, mas alinhe as expectativas desse sonho, transforme esse sonho em metas palpáveis, né, realizáveis. A Eslovênia proporciona essa oportunidade do atleta ter esse respiro a mais na carreira. É um país que te proporciona, em termos de futebol, um leque muito grande de possibilidades, mas também vejam esse projeto, esse tipo de serviço como uma possibilidade de um desenvolvimento pessoal em todos os níveis, não só no futebol, mas em termos culturais, em termos sociais, em termos de gestão pessoal. Acredito que eu acredito não, eu sou a experiência viva de que a vida fora do nosso país, da nossa realidade, da nossa zona de conforto, te proporciona desenvolvimento em todos os níveis, né? E é possível não só sonhar com uma carreira no futebol como atleta, mas também pensar num pós-carreira, por exemplo, como técnico, como gestor de projetos envolvidos ali com o futebol. Né? Então, eu acho que hoje você investir no intercâmbio é você estar investindo também no futuro do seu filho. É você estar investindo, agora na visão do atleta, investindo
no seu desenvolvimento profissional além do futebol também. Porque a carreira do atleta de futebol é curta, é muito curta. Então, o que você vai fazer após isso? Então, a Eslovênia, a Europa, pode ser uma escola, uma universidade para que você se desenvolva, você se forme, e que você tenha uma carreira profissional além da carreira de atleta, mas conectada com o futebol, colhendo frutos, desenvolvimento, inclusive, no meu caso, né, da minha família. Eu estou iniciando agora a minha família na Europa, com a Catarina, e isso tudo começou a partir desse primeiro momento que eu entendi que um intercâmbio, uma vida fora do Brasil poderia me proporcionar essa realidade que eu vivo hoje. Tem uma frase que diz que o nosso destino ele é traçado por nossas decisões. E a decisão que você tomou mudou completamente a tua história. Exato. Rude, prazer enorme te ter Prazer aqui, foi te meu. reencontrar depois de tantos anos, Obrigado cara, conhecer novamente, mais da tua história, do trabalho que você tem feito. Pô, história bonita, trabalho muito Obrigado. legal. Tenho certeza, cara, que você vai impactar a vida de muito menino, abrindo esse caminho para ele. Espero que muitos saiam da trilha do futebol, que vem aqui, ó, Arthur. Pessoal, poxa, estou interessado em saber mais sobre o Monarca, sobre o Rojo e a oportunidade eslovênia. Vamos conectar você, pai, você atleta, com o Rude. E, de repente, daqui a pouco ver vocês aí embarcando. Muito feliz mesmo aí de poder, inclusive, trazer para as famílias aqui da trilha essa nova oportunidade, né? É um novo caminho que pouca gente conhece, né? Talvez muitos vão estar olhando no mapa lá onde que fica a Eslovênia, que nunca ouviu falar sobre um país desse, né? Tem muito pouca informação. Então, fico muito feliz de poder trazer para vocês mais uma oportunidade, mais um caminho, bastante conhecimento, bastante experiência. Eu acho que eles puderam conhecer a Eslovênia e o intercâmbio por meio da tua experiência vivida. Legal. Então, eu fico muito feliz de poder trazer isso aqui. Conto com vocês, né, famílias aí acompanhando a gente aqui no Embarcast, um próximo episódio com novos convidados, com novas bonitas histórias. E espero vocês aí em breve para o nosso 10º episódio, que a gente encerra o nosso 9º. Chave de ouro, muito bom te ter aqui. Obrigado Valeu. novamente, viu? Arthur, Abraço. Embarcast, Trilha do Futebol. É um prazer estar aqui com vocês. Contem sempre comigo. Maravilha. Famílias da Trilha, espero vocês na próxima. Grande abraço.